Muito bem, pessoal, saudações de novo. Vamos agora ver até que enfim o último grupo de plantas, as angiospermas, que são também fanerógamas, assim como as gimnospermas que a gente viu na aula anterior. Pois bem, então revendo essa figura, só para lembrar o seguinte: a novidade evolutiva das angiospermas em relação às outras plantas, inclusive as gimnospermas, é que, além delas possuírem as sementes, elas também vão ter flores e frutos. Então, assim, angiosperma é um nome que significa semente e uma urna. No caso, essa urna, esse anjo aqui, nossa, eu botei urna com dois N's, estou apelando. É, urna. Essa urna é basicamente o fruto. Tá? Então, as angiospermas, elas são as plantas que têm, além das sementes, flores e frutos. Tá? Esse aqui é o grupo mais diverso, com maior número de espécies, pode ser encontrado em tudo quanto é canto. Tem angiosperma no deserto, tem angiosperma na Antártica, tem poucas espécies, acho que duas ou três só, mas tem. Então, assim, é o grupo mais diverso, tá? É o grupo de maior sucesso, que se dispersou assim, com maior sucesso, justamente por causa da presença das flores e dos frutos, que auxiliam na dispersão, tá bom? Então, como eu já tinha dito, além delas terem as flores, que são as estruturas reprodutivas, os estróbilos lá das gimnospermas é como se fosse o equivalente das flores das angiospermas, tá? Então, além delas terem as flores como estruturas reprodutivas, elas também têm as sementes cobertas por frutos, né? No caso, as urnas aí. E angiosperma, gente, no que diz respeito à aplicação, é tudo quanto é coisa. É alimentação, na medicina tem muita substância que se tira para fazer remédios em geral, aplicações industriais, indústria têxtil, celulose, para fazer papel, essas coisas todas aí, ornamentação, madeireira, que é eucalipto e angiosperma, enfim. Então, assim, tem aplicações as mais diversas possíveis. Tá? Inclusive, são as plantas que matam a fome da humanidade, porque a maior parte da dieta humana consiste de produtos gerados a partir de angiospermas. Então, é importante você estudar essas coisas, porque realmente as plantas têm importância para a nossa sobrevivência. Tá? Pois bem, então assim, a diversidade de flores, por exemplo, aqui eu peguei do abacate. O fruto é bem facinho de entender, porque só tem uma semente lá dentro dele, né? Eu gosto de usar fruto com uma semente só, que é mais fácil de explicar as coisas. Mas a flor é meio complicadinha, porque é uma florzinha pequenininha, tá? Mas tem flor. Tem flor grande, vistosa, mas tem essas florezinhas pequenininhas. Olha só, por exemplo, a flor da grama. Flor da grama é esse troço aí, ó. Aqui você consegue ver os frutinhos da grama, ó. Esses trocinhos aqui, ó. Chama de cariópse. Aí tem várias classificações para os frutos, tá? A gente não precisa ficar decorando isso não. Então, cariópse, por exemplo, é o fruto das gramíneas. Essa coisinha que você vê aí direto é a flor. Então tem muito formato diferente, tem muita diversidade. De maneira geral, eu mesmo gosto, eu acho que muitos livros também, a gente gosta de usar como exemplo flor e fruto do pessegueiro, porque é um fruto que tem uma semente só, fácil de entender na hora do ciclo de vida. E a flor tem, pelo menos na maioria dos desenhos, é flor hermafrodita, com as estruturas masculinas e femininas juntas. Tá? Então fica fácil de entender as coisas aqui. Vamos usar mais ou menos o pessegueiro como nosso exemplo aqui. Tá? Pois bem, então antes da gente ver esse ciclo de vida, vamos ver a estrutura da flor e do fruto. Primeiro da flor. Então olha só, a flor é um ramo. Tá? Um ramo, tem um monte de folhas pregadas nesse ramo. Mas folha? Como assim? Sim, folhas. Sépala, pétala de flor, isso aí é tudo folha modificada. Então, olha só, a flor vai ter um pedúnculo que liga ela no galho. Galho é caule, tá? Bota caule logo aqui, porque gaule gaule. Galho é caule. Jesus amado. Então tem um pedúnculo. Tem uma porção aqui que é mais gordinha. Podia ter desenhado mais gordinho nesse desenho, né? Que é o receptáculo, certo? E aqui nesse receptáculo, ele vai apoiar conjuntos de folhas modificadas. Esses conjuntos chamam de verticilos. Então, olha só. Mas, assim, vamos pegar bem simples aqui, tá, gente? Tem muita variedade aqui. Não vamos ver esses exemplos variados, não. Vamos pegar do simples. Por isso que eu já estou usando essa flor aqui. Então, olha só. O conjunto de folhas mais externo, o chamado verticilo mais externo,
Deixa eu botar aqui. Cada conjunto de folhas desse aí chama de verticilo. O mais externo é o dessas tais sépalas. São essas folhinhas verdes mesmo, que ficam mais externamente. Inclusive, antes da flor brotar, você vê é a sépala cobrindo lá, né? Aquela coisinha verde. Vamos botar isso aqui, que começa a dar treta. Vou botar assim. Aí, então, aqui estão as sépalas, tipo fechadinho e depois abre. Então, o verticilo das sépalas é chamado de cálice. As sépalas, no geral, são folhas que têm função de proteção das outras folhas ali da flor. Mais internamente, tem aqui essas rosinhas, que aqui no caso dessa flor são rosinhas. São as pétalas. O nome do verticilo, o conjunto de pétalas, é corola, é o nome do carro. Vou botar aqui de novo para você lembrar que o verticilo é o conjunto. As pétalas, no geral, a função delas é de atração. Tá? Então, ou tem cores atrativas para aves, para insetos e tal. Ou então tem odores. Armazenam substâncias que têm odores agradáveis. Aí você sabe essas histórias aí de noiva na Idade Média, com buquê de flor para disfarçar a caatinga, esses negócios tudo aí. Então, a função é atrair agentes polinizadores. Quando a gente vê os gimnospermas, nós vimos que as gimnospermas elas dependem só do vento. Agora, a angiosperma não. O angiosperma pode ser, o pólen das angiospermas pode ser espalhado pelo vento, mas pode ser também propagado por animais e também até pela água. Tá? Pois bem, então, sépalas, o verticilo é o cálice, corola é o verticilo, ou seja, o conjunto de pétalas. Agora tem as folhas que são as reprodutivas propriamente ditas, que são os estames, que constituem o androceu. Os estames são as folhinhas masculinas. O que é o estame? O estame é uma folha que ele tem um filete, esse troço aqui, e na parte de cima, esses negocinhos aqui que o pessoal desenha, tipo duas bexiguinhas, que chama de antera. Então, nas anteras estão os esporângios, no caso, microesporângios. Vou botar aqui, microesporângios, que vão produzir os micrósporos, que se desenvolvem em grãos de pólen. Bom, as folhas femininas são os carpelos, que vão constituir o gineceu, o nome do verticilo. Nesse caso aqui tem um carpelo só, às vezes tem mais de um fundido. Nesse exemplo aqui dessa figura, olha só, deixa eu ir aos poucos, né? O carpelo, ele tem aqui a parte de cima tipo um heliporto, onde pousa helicóptero. Na verdade, é para pousar grão de pólen aqui em cima. É o estigma, tá? Aí o tubo polínico cresce nesse estilete, tá? Até chegar nessa porção aqui mais apoiada no receptáculo, que é o ovário. O ovário é a estrutura que vai abrigar os óvulos. Aí o óvulo você já viu, é onde vai se desenvolver o megagametófito. Mas antes disso, ele tem o quê? Macroesporângio. Ou megaesporângio, né? Que é produz macrósporo que se desenvolve no megagametófito. Tá? Então, já a gente volta nisso. Vamos ver aqui então o ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele tem mais coisas do que o das gimnospermas, mas para falar a verdade eu acho ele mais fácil de entender. Tá? Então olha só, aqui está a flor na planta adulta lá. A planta adulta é o esporófito. Cadê uma planta adulta? Está aqui. Meu Deus do céu, sumiu o cursor. Tá aqui. Então essa aqui é o esporófito. Estou escrevendo tudo errado. Esporófito. Meu Deus do céu. Que é a planta adulta diploide. Tá? Então aqui só está mostrando um pedacinho da flor mesmo. Tem flor que é hermafrodita, tem flor que só tem folha masculina, tem outras que tem só folha feminina, que é o carpelo, né? Mas no caso aqui, vamos fazer de conta que é uma flor hermafrodita. Tem os estames e os carpelos. Então o que acontece? Lá na folha, a gente acabou de ver, que vai ocorrer a formação dos esporos por meiose. A meiose, divisão reducional. Nas folhas masculinas, lembrando que no estame, nas anteras, cadê a antera, meu Deus? Cadê a antera não? Cadê o cursor? Nas anteras, isso aqui,
que tem lá os microesporângios, vai ocorrer a produção de micrósporos por meiose, que vão se desenvolver nos microgametófitos, que são os grãos de pólen. Tá? Então, esse aqui é o microgametófito, a planta adulta haploide masculina. Certo? Lá na porção feminina, nos carpelos, lá no ovário, deixa eu tentar desenhar aqui um carpelo. Em cima o estilete, aliás, o estigma, o estilete, aqui o ovário. Aí nesse ovário faz de conta que só tem um óvulo. Essa coisa aqui, tá? Um óvulo só. O óvulo por meiose, então, porque ele tem lá dentro o megaesporante. Ele vai produzir o megásporo, que é haploide, já que é resultante de meiose. O megásporo vai se desenvolver no gametófito feminino, o megagametófito, tá? Que é a haploide. Esse megagametófito feminino tem esse nome aqui, saco embrionário, aqui nas angiospermas. Tem uma célula, aliás, é uma célula, não, perdão. O megagametófito, o gametófito feminino, deixa eu dar uma pausa aqui que tá tocando o interfone. 2 horas depois. Bom, voltando, né? Aí, o que aconteceu aqui? O cursor voltou diferente, deixa eu arrumar ele. Eu estava falando ali do gametófito feminino, o megagametófito. Esse megagametófito tem o nome saco embrionário. E aí, eu já vou mostrar uma figura melhorzinha dele depois. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células só. Tá? Então, assim, são coisas bem pequenas, os gametófitos masculino e feminino, tanto das angiospermas quanto das gimnospermas. Bem pequenininhos mesmo, microscópicos. Então, assim, gente, o que acontece? O processo de polinização vai pegar o grão de pólen e vai fazer se dispersar. Pode ser vento, pode ser bicho que leva, enfim, até a água, né? De maneira que o grão de pólen vai parar aqui no estigma do carpelo. Tá? Parando aqui no estigma do carpelo, cresce o tubo polínico. O tubo polínico tem a função de levar o gameta masculino, que é, na verdade, dois, né? Que são as células espermáticas, vou botar aqui N, para fertilizar o gameta feminino, que é a oosfera, que está lá no saco embrionário. Só que aqui no caso das angiospermas tem um detalhezinho. O que vai acontecer ó, é uma dupla fecundação ou dupla fertilização. Já vou dar mais detalhes desse troço. Um núcleo espermático, deixa eu botar aqui. Eu vou chamar de núcleo espermático A. Ele vai fertilizar a oosfera, aí vai dar origem ao zigoto e ao embrião, tá certo? Vou botar assim. E um outro núcleo espermático, vou chamar de núcleo espermático B. Ele vai fertilizar essa célula central aqui, ó, que está pintada de roxo, que tem dois núcleos. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu botar aqui de célula central. O que acontece é o seguinte. O resultado disso aí vai ser a geração do que a gente chama de endosperma. Aqui, ó. E esse endosperma, ele é triploide. Tá? Então, aqui está ocorrendo a fertilização dessa bolinha aqui. Tá? Então, uma célula espermática encontrou com a oosfera, se uniu a ela e gerou zigoto. E a outra vai se encontrar com essa célula roxa do meio aqui com dois núcleos para gerar uma célula triploide, que vai dar origem ao endosperma, que é a reserva nutritiva do embrião. Lá nas angiospermas, lembrando, nas angiospermas não, perdão, nas gimnospermas, lembrando, a reserva nutritiva não é triploide, ela é haploide. Não acontece essa dupla fertilização nas gimnospermas. Tá? Então aqui está, nessa figura rosinha aqui, o embrião, que é diploide, a parede do óvulo, que é diploide também, mas o endosperma aqui é triploide. Tá? E aí o que acontece? Após a fertilização, assim como acontece lá nas gimnospermas, o óvulo ele dá origem à semente,
parede do óvulo é a casca da semente. E o ovário, que é essa coisa toda aqui, ó, onde tem óvulo dentro, um ou mais, o ovário dá origem ao fruto. Eu estou usando o termo fruto, tá? Porque esse é o termo biológico mesmo. Fruta é uma classificação mais agronômica, tá? É coisa que você come, que vende no mercado. Tá bom? Então, beleza. Tá aqui o fruto. O fruto pode ser dispersado de várias formas. Pode ser dispersado por vento. Não é esse aí, né? Mas o que acontece? Um animal pode vir comer o fruto. Aí anda aí alguns quilômetros. Defeca, libera sementes. Então pode ser dispersado por animais. Tá? Pode ser dispersado pela água. No caso do coco, por exemplo. Tá? Então, aqui no caso das angiospermas, pode haver dispersão do grão de pólen por animais, vento e tudo mais, e também do fruto, para ajudar a dispersar as sementes. Tá? Então, assim, como eles conseguem ser dispersados, essas espécies aqui de angiospermas? Por vários fatores, isso aí contribui muito para eles colonizarem muitas áreas. Tá? Então, olha só, aqui está em maiores detalhes essa fertilização. Então, aqui estão os grãos de pólen, ó. Então eles vão ser levados até o estigma aqui do carpelo, cresce o tubo polínico, você vê que tem aqui ó, dois gametas masculinos, que são as células espermáticas, deixa eu escrever aqui, gametas masculinos. Então assim, o tubo polínico cresce para levar essas células espermáticas até o saco embrionário, que é o megagametófito, né, o gametófito feminino. Enquanto o grão de pólen é o gametófito masculino, né? Gametófito feminino, que é o saco embrionário, que é essa coisa aí que tem 7 células. Vai ocorrer dupla fertilização, ou seja, um núcleo espermático vai fertilizar a osfera e vai gerar o zigoto, e o outro vai fertilizar essa célula-mãe do albúmen aí, ó. Tá? Na verdade chama de célula central, depois da fertilização ela vira célula-mãe do albúmen, perdão. Que vai ter 3 núcleos, então vai ser uma célula triploide. Aí, por mitose, esse óvulo vai se desenvolver na semente. Tá? Mas na semente tem esse endosperma, que é triploide, o embrião diploide, e o tegumento, que é o membro do óvulo, é diploide também. Deixa eu escrever aqui, tegumento, a casca da semente. Beleza? Enquanto isso, essa coisa toda que é o ovário, vai se desenvolver no fruto. Tá? Que a gente divide nessas porções aí, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Tá? Mas tem mais figuras sobre isso. Então tá aqui o bendito do perseguinho. Então o ovário se desenvolve nessa parte aqui do fruto, que é o pericarpo. Que aí de dentro para fora, 5, 6 e 7 aqui são constituídos dessas camadas aqui. Endocarpo, mesocarpo e exocarpo. Geralmente a porção comestível dos frutos é o mesocarpo. Tá? E aí a semente tem aqui, número 1 é o endosperma, número 2 é o embrião, tá bem clarinho nessa figura, e o número 3 é a casca da semente, certo? Então o óvulo, depois da fertilização, gera a semente, o ovário gera o fruto. Para terminar essa parte de angiospermas, além do ciclo de vida, você tem que saber também o seguinte, a gente pode classificar as angiospermas em dois grupos básicos. Monocotiledôneas e dicotiledôneas, ou às vezes aparece eudicotiledôneas. Tá? Então o que acontece aqui? O que é um cotilédono? Cotilédonos são o seguinte, são dentre as primeiras folhas da planta, estão esses cotilédonos, que são folhas com função de nutrição. Porque você está vendo, olha só, ele é gordinho. Imagina o feijão. O feijão são 2 cotilédonos, aquele feijão que você come, um grudado no outro, tá? Então são 2 folhinhas, uma grudada na outra. Então o cotilédono é o seguinte, ou ele armazena nutrientes, ou ele transfere nutrientes que estão lá do endosperma para o embrião. Tá certo? Então são folhas com função de nutrição. Tem planta que vai ter 1, porque 1 degenera, e tem planta que vai ter 2 no começo do desenvolvimento. Tá certo? Então assim, na verdade, vamos simplificar e chamar de monocotiledôneo e dicotiledôneo, mas aqui, para você pelo menos saber uma vez na vida, as dicotiledôneas, na verdade, são as dicotiledôneas basais, que são ancestrais de ambas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Tá? Aqui eu também botei de informação que gimnosperma tem cotilédono, mas tem um monte. Tá? Não são 1 ou 2, não. Então, olha só, aqui no cladograminha eu botei dicotiledôneas basais,
que é um grupo mais primitivo. Então, um ancestral mais primitivo deu origem a elas e as mono- e eudicotiledôneas atuais. Dicotiledônea basal são poucas espécies, mas, por exemplo, Vitória regia, essa daí da figura mesmo, é uma dicotiledônea basal. Monocotiledôneas, em geral, são gramíneas, tipo milho aqui, ó. Não são só as gramíneas não, tá, gente? Por favor. Mas gramíneas é porque são um exemplo muito bom de monocotiledôneas. Planta que só tem um cotilédon. E eudicotiledôneas são as que têm os dois cotilédonos mesmo, que aqui, por exemplo, está o feijão. Tá? Além de saber sobre esses cotilédonos, aqui está mostrando figurinha, tá? Então aqui na monocotiledônea, no caso aqui está mostrando do milho, o número 4, deixa eu ver se é o número 4 mesmo. O número 4 é o cotilédono que ela tem. Tá? Um cotilédono só. E aqui na outra figurinha, que é de dicotiledônea, no caso, exemplo, feijão, os dois cotilédonos estão sendo mostrados aqui com o número 6. Tá? Bom, além de saber o que é o cotilédono, tem planta que tem um, tem planta que tem dois e tudo mais, a gente tem que saber algumas diferenças entre as mono e as dicotiledôneas. Então, assim, olha só. Se é monocotiledônea, ela só tem um cotilédon. Se for di, tem dois. Agora, sim, o principal de lembrar aqui é isso. Isso aqui é fácil também. Normalmente, monocotiledônea tem folhas com nervuras paralelas, imagina a grama, tá? Que é um monte de nervura, por onde passam os vasos condutores de seiva, tudo paralelo um ao outro. Enquanto dicotiledônea tem nervuras ramificadas, ou reticulares. Que são esses padrões assim, ó. Não é tudo paralelo um ao outro. Se fosse paralelo, ia ser tudo assim, né? Mas aqui não é paralelo. Aqui é reticular. Aí, assim, tem diferença também no que diz respeito à organização dos vasos condutores de seiva. Tem diferença com relação ao número de pétalas, tá? Da corola, que, por exemplo, monocotiledônea ou vai ter 3 ou múltiplos de 3, tipo 3, 6, 9. Dicotiledônea vai ter múltiplos de 4 ou 5, tipo 4, 8, 5, 10. E se for 15? Aí se for 15, aí, amigo, aí complicou, mano. Aí complicou, aí complicou. Então esquece. Os carpelos, as folhas carpelares, mesmo esquema. 3 ou múltiplos de 3, 5 ou múltiplos de 5. E o tipo de raiz. Geralmente monocotiledônea não é árvore. É erva, é arbusto. Então não precisa de ter uma raiz que fura fundo no solo. Dicotiledônea normalmente, que tipo assim, as árvores, tá? São as dicotiledôneas. Então tem aquela raiz que fura fundo no solo. Tem uma raiz principal e várias secundárias. É a raiz axial ou pivotante. Enquanto monocotiledônea, elas têm essas raízes fasciculadas ou em cabeleiros. Você não identifica uma raiz principal. As três principais características que você tem que lembrar são o número de cotilédonos, as nervuras das folhas e o tipo de raiz. É o mais fácil e é o mais cobrado. Beleza? Então, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima.